Professor William, economista, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Departamento de Economia, doutorando em Ciências Sociais, integrante do Conselho Regional de Economia. O tema de sua mesa redonda será Varejo e Indústria na Sociedade Internacional. Então, a primeira ideia é fazer a gente pensar sobre essas transformações mundiais. Tá certo? Se a gente pensar que a sociedade capitalista ainda é uma sociedade muito recente, com pouco mais de 200 anos, nesses 200 anos, as transformações tendem a cada vez mais se tornar abruptas, a se tornar muito rápidas. Tão rápidas que, muitas vezes, o ser humano não consegue se adequar às mudanças que estão surgindo. Né? Basta ver o choque de gerações entre os nossos pais, entre os nossos avós, nós e nossos filhos. Tá certo? Todos ficam perplexos com uma mudança muito rápida. E olhe que o Brasil, normalmente, sempre se insere muito tardiamente em todo e qualquer processo de desenvolvimento. Né? Nós entramos tardiamente no capitalismo, nós entramos tardiamente na industrialização, nós entramos tardiamente nessa revolução informacional. Tá certo? Nós tivemos uma reserva de mercado que nos fez ficar atrasado em mais de 10 anos no que se refere a todo o desenvolvimento da informática, da telemática, da cibernética. Os anos 70 é um marco. Tá? Entre a Segunda Grande Guerra e os anos 70, você tem, segundo alguns autores, um período dourado de capitalismo, onde emprego era muito fácil, trabalhar era muito fácil. Tá certo? O desemprego era muito baixo, os salários tendiam a crescer significativamente, pelo menos no mundo europeu e no mundo norte-americano. Tá certo? Nós, como eu falei anteriormente, entramos atrasados nessa história. Bastava ter o primeiro grau, o emprego vinha bater na sua porta. Anos 80, vem a crise da dívida, os choques do petróleo, aumento das taxas de juros, a recessão mundial, a seca do Nordeste de mais de 4 anos, ali entre 80 e 83, 84, e a economia brasileira entra em recessão. Entre final de 79 até 84, a economia brasileira está em recessão. E os brasileiros começaram a perceber que aquele mar de rosa dos anos 70 não mais existiria nos anos 80. Tá? E, a partir dos anos 80, não basta mais ter apenas primeiro grau, não basta mais apenas ter segundo grau. Nos anos 80, você precisa ter graduação para conseguir se inserir no mercado de trabalho. Tá? Anos 90, pós-escola, graduação também não garante mais. Tá? Pós-graduação também não garante mais. Mestrado, doutorado, não garante mais. O que garante vai ser exatamente o seu conhecimento, o seu processo de aprendizado, tá certo? É que vai lhe garantir um maior nível de empregabilidade. Os bancos, o Ramon aqui é bancário, ele sabe muito bem que a partir de 86 começou um processo de inserção tecnológica de novos computadores, máquinas, caixas eletrônicos, que cortou em mais da metade o número de bancários no Brasil. Tá certo? E hoje você tem aí 50 vezes mais operações bancárias do que nos anos 80, com menos empregados. Então, o trabalhador precisa ter conhecimento, ele precisa se adequar às novas transformações mundiais. Ora, mas como se adequar a isso? É tendo essa percepção da dinâmica da mudança mundial, que atinge Brasil, Nordeste, Rio Grande do Norte e Natal, tendo essa percepção de que, sendo globalização ou internacionalização, você vai estar sofrendo com essa dinâmica transformativa, tá certo? E que essa dinâmica que vai revolucionar tanto a indústria como todos os outros setores. Né? Se a gente pensar, é uma revolução industrial? É, mas é uma revolução tecnológica, é uma revolução política, é uma revolução econômica, é uma revolução cultural também. Tá certo? São mudanças, tá certo, estruturais na sociedade humana, na sociedade capitalista. 1985, a gente poderia dizer que é um ano que ainda não ocorreu um processo de reestruturação produtiva, ou seja, que as empresas ainda não estavam imbuídas dessa necessidade de transformação tecnológica, de transformação da gestão, da direção, da coordenação e do planejamento. Ainda não havia essa... A gente ainda estava envolto nos períodos áureos do milagre econômico. Tá?
95, você já tem aí 10 anos de reestruturação produtiva. Primeiro, a indústria automobilística, os bancos, e nos anos 90, leia-se aí a partir de Collor, não é, até o início do período de Fernando Henrique Cardoso, 94, 95, um acentuado processo de reestruturação de todas as empresas. 2005 já é o resultado total de todo um processo que vinha ocorrendo a partir de 85. Tem um pesquisador chamado Jerome Brunner, ele coloca que no ano 2025 nós vamos ter população de 8,5 bilhões de habitantes. Como se reestruturar, né, esses empregos ditos por vocês nesse formalismo que vocês colocam, no caso, o emprego vivo e o morto, para essa taxa tão alta de 40 milhões de serviços, ou seja, de empregos gerados por serviço. Eu compartilho com o colega a preocupação. De fato, o mundo vem crescendo muito a população e o emprego não necessariamente vem crescendo na mesma magnitude. Agora, existe também o lado benéfico. A intensa criatividade que o ser humano tem de criar, não é, novos contextos, novos segmentos, novas produções. Você tem uma economia de solidariedade, economia de comunhão, cooperativismo. Você tem políticas públicas de governos, não é, comprometidos. Tá? E aí eu digo, políticas públicas de N ordens. Tá certo? Ordens no sentido de gerar emprego, de gerar renda. Tá certo? Você tem também empresários. Tá? Parte dos capitalistas também estão preocupados com isso, porque eles sabem que, se as pessoas aumentam a renda, são consumidores do seu produto. Tá? Embora muitos capitalistas estejam mais preocupados com a concorrência do que propriamente com a elevação da renda da sua classe trabalhadora, com a renda em geral, a gente tem que lembrar sempre que o consumidor, tá, é o cliente, é o alvo, é quem mantém o capitalismo. Alguns países estão preocupados com o seu crescimento, porque vai ter taxas vegetativas, e em alguns países já apresentam decrescimento. A Europa hoje está preocupada em ter mão de obra, tá certo? Já estão falando em importar, aceitar 40 milhões de imigrantes para poder trabalhar. Tá? O Japão hoje está pagando a muitos trabalhadores para ter um segundo filho, para ter um terceiro filho. Alguns países nórdicos da mesma forma. Bom, o homem frente ao avanço tecnológico, aí eu sou bastante otimista. O avanço tecnológico, ele impõe a possibilidade da emancipação do homem, né? Inclusive sob novas formas de consumo de força de trabalho. É completamente irracional a gente hoje, em pleno século XXI, com tanta avanço tecnológico, com tanta incorporação da composição orgânica do capital, a gente tem um consumo de força de trabalho dos anos 40. Hoje em dia, se a gente seguisse a lógica da evolução tecnológica, cada um de nós era para estar trabalhando 3 horas, no máximo 4 horas por semana. Né? Então, mas como não é a lógica do sistema, não é essa, a lógica do sistema do capital não é servir às necessidades humanas, é por isso que a gente está imerso, vamos dizer assim, em mais essa contradição sistêmica. Mas, sob o ponto de vista do avanço tecnológico, para a humanidade, é uma das melhores perspectivas possíveis. Né? Concordo com o Ramon no que ele falou, tá certo? Agora, quando a gente fala em administração, o campo é aberto e é fechado para todas as profissões. Tá? Se vocês pensarem assim, que tem um monte de médico aí dando massagem em jogador de futebol, é porque o mercado também está fechado para médico, também está fechado para administrador, ciências da computação, qualquer coisa, para direito. O campo só é, abre aspas, aberto para um profissional qualificado. Tá? Então, e quando é que você se torna qualificado? Quando você faz aquilo que você gosta, que você tem prazer, que você corre atrás, que você estuda mesmo, que você é um verdadeiro aprendiz. Tá? Então, não adianta dizer assim, eu vou fazer só administração por fazer. Não, tem que estudar mesmo. Administração, economia, sociologia, medicina, qualquer coisa.